sobre o convidado de hoje, Pamela, o que temos a dizer? O nosso convidado de hoje, ele é um multitarefas, eu diria. Multitarefas. O menino, ele é músico, cantor, compositor nas horas vagas, estuda publicidade. Tem mais alguma coisa? Cuida das crianças. Cuida das crianças. Tem até um versículo que eu separei pra ele. No versículo tem um spoiler de quem que é, gente. Então, leia aí o versículo. Vamos lá, pra mim. 1 Pedro 4,10 está escrito: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E quem melhor para responder essas múltiplas formas que estão escritas na graça de Deus do que o convidado de hoje, Pamela? Com certeza, até porque ele faz tanta coisa na igreja que eu até me perco nas atividades que ele tem. Vamos chamar ele? Vamos chamar. Então, vem pra cá, Pedro Magalhães! Senhor Pedro Magalhães. Amém, amém. A paz. Boa noite a todos vocês, meninas. Boa noite pra você de casa. Muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Tá nervoso, Pedro? Um pouquinho. Tô tentando disfarçar, mas... Não tá dando vamos certo, que vamos, né? droga. Tem que tirar então essa atuação. Bora. Com certeza, até porque ele faz tanta coisa na igreja que eu até me perco nas atividades sorri a que ele cena, tem. né? Vamos Já lá, tá certo. é isso aí. Pronto. Mas, Pedro, a gente tem muita coisa pra perguntar pra você, mas a gente vai do começo, porque eu sei que quem tá em casa também tá curioso. Vamos do começo. Porque assim, Pedro é artista, né, gente? Vamos combinar. Ele é um artista. Então eu quero saber que tipo de criança Pedro era. Na verdade, hoje mesmo tá pensando como começou tudo, né? Eu ouvi o que vocês falaram. Faz um monte de coisa, mas eu fico, caraca, eu faço mesmo. Assim, sou eu mesmo que faço então, isso. Que é isso, Deus? Acho que era outro convidado, acabaram confundindo aí na hora, né? Mas assim, eu acho que a gente acaba entrando muito no automático de fazer tantas coisas e nunca para realmente pra entender aquilo que a gente tem em mãos, a responsabilidade que a gente tem. E eu acho até perigoso, porque se você fizer tudo aquilo que só vai chegando, chega uma hora que você não se questiona, sabe? Por que eu faço isso? Sabe? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu canto? Por que eu toco? Entende? Quando eu era criança, não tem como falar da minha infância se não falar da minha família como um todo, né? Eu acredito muito que grande parte das minhas referências, a minha influência sempre foi muito minha mãe, meu pai, a minha irmã. Então, meu pai sempre foi muito criativo. Ele era um cara que era muito assim, musicista mesmo, sabe? Fazia música com qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente tava na cozinha e minha mãe tava cozinhando, sei lá, frango. Meu pai conseguia fazer uma música com frango, entende? Ele ficava zoando, ele ficava cantando, ele ficava não sei o quê. Então ele sempre foi muito, sabe, palhação assim, zoeiro. E aí, crescendo vendo meu pai dessa forma, eu acabei desenvolvendo muitas coisas. Então eu via ele cantando, aí eu tentava imitar, vou cantar também, sabe? Eu via ele brincando, vou brincar também, tudo mais. E a minha irmã, inclusive, eu acho que ela também pegou muito dessa parte do meu pai. De ser tão extrovertido, sabe? De estar fazendo várias coisas. A criatividade do pai de vocês. Sim, com certeza. Minha mãe também, senão depois chegar em casa complica um pouquinho as coisas. Bom. Mas meu pai em si, ele inspirava muito isso na gente. Eu lembro que a gente morava em cima de uma Deus e Amor, literalmente. A minha avó, ela alugava, né, o espaço e tudo mais. Então, ali tinha uma Deus e Amor, e todo culto à noite, a minha irmã, ela pegava um caderno e ela começava a anotar todas as canções. Hoje a gente vai cantar Aleluia. Pai, eu quero te amar. Eu lembro até hoje, ela separava o refrão e colocava do lado, Nino, que meu apelido é Nino, ela me chama de Nino. Até hoje não entendo porquê, acho que vem do espanhol, Nino quer dizer menino. Então, aí, desde pequeno... desde pequeno, Nino, não sei o que lá, Nino, não sei o que lá. Aí ela colocava do lado. Solo, refrão, Nino. Aí solo do lado, KT. Aí ficava separando essas partes. Então, a partir dali, eu acho que já comecei a desenvolver um pouco disso de querer cantar, sabe? De querer estar um pouco mais nesse lugar de canto. Mas nunca foi uma vocação pra mim, sabe? Querer cantar, querer estar cantando e tudo mais. Mas eu via minha irmã cantando e eu falava, pô, legal. Vou cantar acho que também. Ela te influenciou. Se a minha irmã canta, por que eu não posso cantar? Então. Mas você começou a cantar criança. Sim, uns 4 anos, 5 anos. Ela começou mais nova, uns 3 anos por aí. Mas eu fui seguindo os passos ali, fui vendo e fui, pera lá, deixa eu ir atrás, deixa eu ir tentando imitar. Você foi influenciado. Fui influenciado. Mas, Pedro, Sim. Você começou a cantar quando era criança, por influência da sua irmã. E o seu lado criativo foi desenvolvendo para que lados? Bom, eu sempre gostei muito da comunicação em si.
Eu sempre gostei muito de me comunicar, de conversar e tal. Tanto é que eu levava várias broncas da minha mãe por ser uma pessoa sem filtro nenhum. Então, assim, só falava que se identificou, né? Eu vi que você fez uma cara de... eu acho que eu É que a meio que sei o que você tá falando. A Tamires é a apresentadora polêmica deste programa. Ah, é? Eu? Então talvez a gente isso? se identifique até o final desse programa. Mas, basicamente... Minha mãe, ela falava isso pra mim. Você tem que começar a pensar mais, né? Você só fala, só vai soltando, só vai falando. Você tem que pensar as coisas que vai falar. Porque eu era muito comunicativo. Então, assim, eu pensava, eu falava. Sabe? Eu pensava, eu falava. E aí, eu tive uma ideia de, cara, acho que eu vou criar um canal no YouTube. A partir dali, eu enxerguei muito essa parada do, cara, eu quero gravar vídeo. Aí eu gravava os vídeos, eu mesmo editava os vídeos. Aí eu fazia as capas, aí eu editava áudio, assim... 10 anos, 11 anos de idade. E eu ia descobrindo. Mas naquela época, assim, já tinham tutoriais ensinando. E aí eu comecei a gravar esses vídeos, assim. E eu acho que, cara, era tão vergonhoso. Inédito, tá? Vou falar aqui pra vocês à noite, parada inédito. Eu gostava muito de fazer vídeo em questão de treinando interpretação. Então, por exemplo, sei lá, ia brincar, eu gravava minhas brincadeiras. Então, assim, vou brincar de carrinho e tudo mais, fazer as paradas assim. Aí eu gravava aquilo. Interpretando, fala e tudo mais, sabe? Os carrinhos falando com um carrinho, era umas paradas doidas. Do nada o carro Bem voava diferente. também, assim. Entende? Mas é uma criança criativa, pô. Mas daí eu Bastante. comecei a postar mais vídeo cantando. Porque aí foi quando eu quis desenvolver mais esse lado e tal. E também pelo que as pessoas falavam, né? Assim, pô, você canta bem, por que você não começa a cantar? E eu tinha vergonha, eu falava assim, sério? Você acha mesmo que... Comunicativo com vergonha. Então, tem até Estranho, hoje, né? Até hoje. Vocês viram como eu cheguei aqui, né? Já foi, você tá nervoso? Acaba entregando às vezes. Mas aí, enfim, eu comecei a gravar esses vídeos, comecei a postar. E comecei a fazer meio que a parte do designer também. Então aí eu começava a fazer as capas, igual eu falei, né? Formava as capas. Aí eu já ia começando a ficar muito detalhista. Uma coisa que eu aprendi que quanto mais você faz uma coisa, você se torna bom naquilo que você faz. Então você vai se tornando mais chato naquilo que você faz. Você fica crítico com aquilo. Hoje eu sou crítico assim, nível que eu tenho que parar. Foi o que eu comentei pra vocês. Tem que filtrar e falar, não, pera lá, isso, né? Então, muitas vezes eu me torno essa pessoa chata. Aí às vezes eu fico questionando, né? Eu falo, caraca, tô sendo perfeccionista demais, sabe? A pessoa falou uma parada errada, eu já tô corrigindo, sabe? Você, não é assim que faz. Aí eu, pô, pera lá. Né? Não quero ser o tiozão. Hoje eu sou basicamente o tiozão do grupo e tal. Mas eu acho que veio muito desse lugar. Quando você começa cedo, você acaba pegando umas paradas que você nem sabia que você conseguiria. Se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria pro seu eu de 12 anos? Maneira. Maneira? Segura aí, tio. Maneira um Dá uma pouquinho. segurada. Maneira um pouco, porque o negócio não tá muito legal. Teve algum momento que você estava dentro da igreja, mas você ainda não conhecia Cristo de fato? Sim. E qual que foi o momento que você o conheceu? 2021. Bem recente. Bem recente. Recente. Bem recente. Eu gosto muito de pensar no versículo de Jó. Quando ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe? A pandemia, ela chegou ali por comecinho de 2020, Sim. finalzinho de 2019, por aí. E aí o meu pai, ele acabou pegando Covid e tal. E veio a falecer em 2021 mesmo. E foi uma fase, pra mim, péssima, terrível, que ninguém espera perder o pai, né, assim, do nada. E eu era aquele crente que acreditava que, não, minha família inteira é crente. Sabe, a gente cresceu sendo crente, tudo aqui dentro, nada vai acontecer, Deus não vai A permitir. gente tá imune. Então, exatamente, a gente tá imune, não vai acontecer nada. Minha mãe, ela começou várias campanhas de jejum, ela ficava dias sem comer, e ela entregou esse propósito a Deus. Ela falou, pai, sabe? E aí, quando não aconteceu, foi uma fase de, assim, não aguentar mais ficar ouvindo minha mãe chorando, sabe? Quartos próximos, e ela sempre tá ali chorando e tudo mais. E foi a hora que Só você que- questionou sua fé. E isso abalou muito, na verdade, a fé dela, porque ela começou até a se questionar disso. De tipo, poxa, eu nunca fui de pedir algo pra Deus. E aí, quando eu peço algo, ele não me responde. Entende? Ele não fez aquilo que eu pedi. Sim. E eu entendo até que hoje muitas pessoas que se abalaram na fé ou não estão nem na igreja vêm desse lugar. Sabe? De achar que, poxa, Deus não existe, cara. Eu pedi uma coisa, ele não me respondeu. Entende? Então, por que ele vem, ele cobra tanto de mim, né? A gente tem que seguir ali, parece que um manual de santidade pra fazer aquilo que ele pede pra gente. E quando eu peço algo, Ele não me dá. ele não me dá. E aí eu lembro que o meu avô, ela ligou pro meu avô assim, chorando muito, falando, poxa, falando tudo isso, né? Eu sempre fiz tudo pra Deus, sempre fiz as paradas, e quando eu peço uma coisa, ele não me responde. Eu lembro até hoje, as palavras que meu avô falou foram tão pesadas assim, que não ficou só ali pra ela, viu? Eu guardei muito pra mim. Ele falou assim, mas você não entende uma coisa.
como que você vai pedir pra Deus algo que não é seu? Entende? Não tem como você pedir algo que não é seu e nunca foi seu. Ele sempre foi de Deus, ele só recolheu o que é dele. Entende? E isso faz muito sentido. E eu comecei a levar isso pra minha vida não apenas do lado paternal, né, da coisa, mas assim, compreender que, cara, tudo é dele, tudo é pra ele e é sobre ele. É verdade. Não é sobre Entende? nós. Não é? E a gente se vê tanto nesse lugar de, pô, eu quero cobrar, sabe? Eu quero muito, eu quero tudo isso. Mas a gente não entende que desde o começo Deus ele criou a gente pra viver um relacionamento com ele. Então ele é o protagonista. Entende? Ele é o protagonista de tudo. E aí, só pra complementar essa questão do meu pai, antes, na verdade, dele falecer, ele tava hospitalizado e tal. E quando eu era pequeno, ele colocou eu e minha irmã numa aula de piano. Pra ensinar piano pra gente. Aí eu lembro que a gente acordava às 7 horas da manhã. Eu lembro até hoje, é uma história engraçada. Eu acordava às 7 horas da manhã. E aí o professor, ele dava aula muito da parte teórica. E eu sempre odiei teoria. Eu sempre fui muito na prática. Então assim, hoje eu tento tocar violão, piano, essas coisas assim, mas nunca veio de um lugar de teoria. Sempre foi ali na marra mesmo e na prática. Vamos mas a gente na chega, raça. a gente já chega nesse lugar. Aí, beleza. Aí, eu lembro que a gente acordava às 7 da manhã, ia pra aula com o professor, e aí ele começava pela minha irmã, né? Aí ele ia lá, ensinava e tal. Só que ele demorava tanto, e era tão chato. Nossa. Era tão teoria que eu dormia no sofá dele. Gente. Então eu ficava deitado lá, dormia no sofá do professor. Ainda bem que o decrente não é chato, né, Tavares? Então ele não vai Entendeu? dormir Ele aqui. fica botando aqui no sofá. Então, pô, pior que tá mal confortável mesmo. Aí, ó. Ai, meu Deus. Enfim. E aí eu dormia assim, então nem não serviu pra mim ali aquelas aulas e tal. Mas aí quando meu pai tava hospitalizado, eu pensei assim, cara, eu tô sentindo de colocar isso pra fora. Tudo que eu tô sentindo. E eu preciso externalizar de alguma forma os meus sentimentos. Aí eu fui lá, em cima do guarda-roupa, ficou lá jogado, teclado por anos. Minha irmã também nem quis mais continuar. A gente é muito dessa parada. Às vezes a gente começa uma parada e nem termina. Enfim, eu tenho esse mal. E aí eu fui, peguei, abri, fui lá, coloquei, montei bonitinho. E aí eu comecei a compor uma música. Ela se chamava You and I. Eu tinha esses vícios de querer estar estimulando o inglês. E aí eu acabava compondo em inglês e tudo mais. Depois mandava pro português. Traduzir. Resumindo, eu e você. E basicamente nessa canção falava: os meus olhos estão fixos pra fora da janela, onde eu vejo vales e montanhas, e eu sei que ali há você. Eu sei que eu posso avistar você. E eu lembro que nessa época eu tava compondo essa canção e eu falava assim, cara, eu vou começar a colocar meio que um eu lírico nas canções do você. Vai ter um você ali no meio da canção. Mas esse você pode ser cantado pra qualquer pessoa. Posso estar falando de um amigo, posso estar falando, né, de uma namorada, uma mãe, um pai. Então cada pessoa que ouvir vai interpretar pra quem quiser, né, pra Deus. Mas ali, como eu sou cristão, eu falava, né, como eu sou crente, É pra então Deus. o você aqui eu já tô entendendo que é pra Deus, né? Porque sendo crente, tudo que eu for fazer, cada arte que eu vá produzir, vai ter um embasamento de que é pra ele, vai ser voltado pra ele, entende? Então vai estar ali nas entrelinhas do evangelho. Aí a partir daí já começou, entendeu? A parada de fazer tudo meio que subliminar ali da arte, mas ao mesmo tempo tá comunicando o reino. Sim. Beleza. Mas ela foi realmente voltada pro meu pai. E aí teve uma outra que eu compus chamada Peter. O nome do meu pai era Pedro, pra quem não sabe também. E aí eu compus essa canção, coloquei Peter, que ele trabalhava como autônomo. Então o nome dele ali no trabalho e tal, ele nomeou como Peter também, era um apelido dele. E aí na letra eu falava que eu sentia falta dele, que eu sentia saudade. Meu pai era muito estiloso, então ele vestia umas jaquetonas, assim. Aí eu falava, pô, agora eu tô aqui com as suas jaquetas e imagino quando você vai voltar pra usar elas de novo. Rir com você de novo, de piadas antes que não tinha graça, mas eu quero você aqui de volta. Então eu compus isso pro meu pai. Eu falei, a minha mãe tava animada porque ela falou assim, vai ter um culto de ação de graças. E nesse culto de ação de graças a gente... Canta essa música pra ele vai ficar muito feliz. Aí eu, pode deixar, tá aqui, tá perfeito essa música. E olha o que é mais doido. A minha mãe, ela foi revelada. Uma irmã chegou pra ela e revelou assim, eu vejo vocês de branco, eu vejo uma mesa e eu vejo vocês num culto de ação de graças. Aí ela já ficou o quê? Feliz. Glória a Deus, então ele vem mesmo. Então o culto de ação de graças vai acontecer mesmo. Uhul. E aí ela falou, mas eu só não vejo comida. Aí eu pequeno, né, falei, poxa. Mas aí, beleza. Aí acabou que ela se apegou muito a essas revelações que ela foi recebendo, né? Ah, o seu marido vai voltar, entendeu? O seu marido vai voltar pra casa. Até a cantora Ângela Gonçalves ajudou a minha mãe nesse período de oração e tal. O marido dela também tinha passado por uma situação parecida. Aí, beleza, tava todo mundo em prol disso, todo mundo tava orando em favor do meu pai. Aí aconteceu que numa noite de sábado, às 8 horas da noite, eu lembro até hoje,
Eu tava no culto Regenere. E aí, do nada, eu senti um frio, assim, como um balde de água fria sendo jogado no meu corpo. E eu tava olhando, assim, pra parede. E aí só veio um questionamento na minha cabeça. O que você faria se o seu pai falecesse? Hoje eu reconheço que foi como o Espírito Santo perguntando pra mim. Ele tava meio que me preparando pra aquilo, pro baque, sabe? E você teve uma resposta nessa hora? Não, eu só repreendi. Igual a gente faz muitas vezes, sabe? Sim. Quando não tem aquela intimidade, quando não conhece a voz. Acha que é o inimigo soprando nos seus Entendeu? ouvidos. Exatamente. Aí eu fiz exatamente isso. Falei, tá repreendido, sangue tem poder. Isso não vai acontecer, a gente é crente, nossa família é crente. E aí a minha mãe começou a me ligar. E começou a falar, vamos embora, que eu não tô bem. Ligaram aqui, falaram que é pra gente ir lá pro hospital pra pegar algumas coisas, pra verificar algumas coisas. Aí ela já tinha entendido tudo. Porque geralmente quando ligam assim é porque querem falar, né? Uma parada do tipo. Sim. Mas aí eu não entendi, eu só achei que meu pai tava oscilando muito nessa questão de saúde. Ele ficava bem, aí depois recaía, depois ele ficava muito, muito, muito bem. Então na minha cabeça tava tudo certo. Aí eu cheguei em casa naquela noite e aí eu comecei a ouvir todo mundo lá na casa da minha avó, que minha avó morava embaixo assim, a gente morava em cima. Todo mundo chorando muito assim. Aí eu falei, ixi, o gato morreu. O gato acabou morrendo. Aí quando eu comecei a descer as escadas, minha mãe falou, sobe, chorando pra caramba. Aí quando eu cheguei lá na casa da minha avó, minha tia chegou pra mim e falou, viu, seu pai faleceu. Aí naquela hora eu me joguei no chão. Já era, acabou. Não importa mais nada, assim, sabe? Aí eu subi pra casa, sentei no chão da cozinha e fiquei ali, chorando e falando, pô, não tem mais razão pra nada então, né? Assim, meu pai era tudo pra mim. E aí nessa hora, cara, pode parecer muito louco pros céticos, mas foi muito real. Eu senti como mãos, assim, gigantescas, me envolvendo. Eu tava frio naquele dia, madrugada. Eu senti meu corpo inteiro sendo aquecido. Umas mãos imensas me abraçando. E aí eu ouvi só uma voz falando, a partir de hoje eu sou seu pai. A partir de hoje eu tô te adotando. Você é meu filho. Que forte. Meu Deus. E, aí até esse momento você ainda não tinha tido um encontro genuíno com Cristo ainda. Nada. Sabe aquilo que a gente fala de cantar por cantar? Sabe? A gente canta o que, né? Mas nosso coração tá longe daquilo. Os nossos lábios falam, nossos lábios. Você tá na igreja, você nem cantam. sabe por que você tá na igreja. Nem você tá na igreja porque seus pais te levaram. Exato. Eu conhecia o Deus dos meus pais. Eu falo isso. Eu conhecia o Deus dos meus pais, o Deus dos meus avós. Mas eu não conhecia de fato o Deus Pai, o meu pai. Ali eu conheci. E Deus te proporcionou muitas coisas, né? Você falando aí que gosta de compor músicas. Sim. Você gravou clipes na IPVA. Sim, Inclusive, você verdade. gravou a música da irmã Débora Miranda, que eu gosto muito, que é aquela Ajoelhados. E como que foi essa experiência? Tudo bem que você já cantava ali nas suas redes sociais, no YouTube e tudo mais. Mas eu acho que gravar um clipe é um pouco mais diferente, né? Foi bem... E a composição dessa canção não é só uma composição, né? Jamais. Cara, a mensagem dela em si já fala completamente o que foi vivido ali. Sim. Né? Sobre entrar no meu quarto e sabe, eu te adoro de todo o meu coração aqui. Tô rendido aos teus átrios, né? Eu quero estar aqui aos teus pés. É um lugar muito de secreto, muito de intimidade. E olha o que é doido. Naquela época eu já cantava, assim, essas canções. E tinha uma outra também que eu cantava que era Até o Fim, né? Que fala, quero te seguir até o fim. Quero ser fiel até o fim. A minha cruz eu irei levar. Até o fim eu irei chegar. Até o fim. E essa letra da Débora em si, ela ecoava ali, sabe? Nessa questão da ajoelhado também. E aí eu retomei a questão da composição que você falou. E eu falei, cara, você quer saber? Vai ter mais eu lírico nada nessas canções, entendeu? Vai ter mais nada. Questão de eu lírico só faz sentido cantar sobre uma única pessoa, que é meu Deus Pai. É Jesus. É o Espírito Santo. Que eu conheci nessa noite. E ele precisa ser conhecido pelos 4 cantos dessa terra. Entende? Eu preciso cantar sobre ele. Porque não faz sentido pra mim querer cantar algo e deixar ele nas entrelinhas. Não, ele não é digno de ficar nas entrelinhas. Ele é digno de ficar estampado no título dessa canção. E aí eu compus a minha primeira canção, que foi voltada pra essa área, que se chama Maravilhoso És. Eu cantei até um pedacinho dela num podcast que teve do Pode Louvar. Inclusive tá disponível aí no canal da igreja, gente. Vocês podem assistir. Foi um trechinho ali.
Mas eu comecei a declarar aquelas verdades, assim, meio a lágrimas mesmo, despedaçado. Eu falava, maravilhoso és pra mim, sabe? Maravilhoso és, você é meu pai, sabe? Eu não entendo o porquê aconteceu o que aconteceu. Minha mãe falou que não acredita mais em você, minha mãe falou que a fé dela foi abalada, mas você quer saber? Eu acredito. Eu acredito em você, porque você é meu pai. Não foi isso que você falou pra mim? Então eu acredito em você. E aí eu fechei os olhos naquela noite e começava a ministrar essas verdades, e Deus, ele me levou, foi minha primeira... Como é a palavra correta? Quando Deus te leva pra uma visão, né? Minha primeira visão foi essa. Eu tava em um campo, em um jardim, assim, com Deus. Tinha até uma casinha, assim, um chalé de madeira. E aí eu caminhando por esse vale, eu vi um homem lá no fundo se aproximando, vindo na minha direção. E aí quando foi se aproximando, eu fui começando a reconhecer ali a fisionomia e tal. E aí era o meu pai. Meu pai terreno e tal. Só que Deus, em forma do meu pai terreno. Sabe? Foi muito doido. E ali eu lembro que eu abracei ele forte. E aí ele sussurrou pra mim, falta pouco. Sabe? Falta pouco. E a partir daquele momento eu vi que só fazia sentido olhar pra ele e seguir ele. Sabe? E então ali eu larguei tudo realmente do que eu acreditava que era verdade. Que eu acreditava que era de fato um evangelho. Larguei religiosidade, a questão tudo que me prendia, sabe? De poder colocar pra fora, externalizar, que foi o que eu falei no começo, né? Externalizar aquilo que você sente pra fora. Mas dessa vez não pra seres humanos, mas pra Deus, que é digno de toda honra e toda glória. E qual conselho você daria pra quem tá em casa e passou pelo mesmo tipo de situação que você passou, de perder alguém muito querido, alguém muito próximo, como pai ou uma mãe, e a fé ter sido abalada, questionar a Deus, o Senhor existe? Por que o Senhor não me atende? Qual mensagem você daria pra essas pessoas hoje? Eu diria, sai do superficial. Eu diria pra gente deixar de ser tão arrogante com as coisas que a gente acha que sejam verdades. E a gente começar a depositar os nossos ouvidos no que ele tá falando pra gente. Porque senão voltar pra aquilo. A gente fica tão cego com aquilo que a gente acha que é uma verdade, mas Jesus tá do nosso lado, o cara falando, não, olha pra cá. Sabe, é isso daqui, ó. E a gente, não é isso, sabe? Essa é a minha verdade, essa é a minha verdade. E não é, cara. A gente tá tão longe de viver um verdadeiro evangelho que é simples. Jesus é simples. Entende? A gente quer enfeitar demais, sabe? A gente quer colocar demais ali algo que seja prazeroso, que seja bonito, sabe? Que seja atrativo, né? Pras pessoas. Mas Jesus, ele tá no simples. Ele tá no básico. Então, eu diria isso realmente pra quem passou por uma fase, cara, saiba que você não é rejeitado. Há um lugar na mesa, sabe? Jesus está chamando todos nós para se assentar essa mesa com ele. Glória a Deus, isso é uma verdade. E aproveitando esse gancho de que Jesus é simples e às vezes a gente quer enfeitar demais, agora vamos voltar para sua profissão. Como é que você chegou a escolher a publicidade? Sendo tão crítico, detalhista, como é que Deus trabalha aí se você... Acho que por isso que ele escolheu, hein? A publicidade, o marketing em si, ele é o que se aproxima muito de uma mensagem ser levada para alguém, sabe? Sobre algo, alguma coisa, ou alguém. E aí eu comecei a pensar, Jesus, vamos lá, me ajuda a pensar. Como que eu posso fazer, assim, a minha arte, tudo que eu faço, toda a minha criação, para levar o seu amor? Para que essas pessoas, que foi muito bom, também disso que você falou agora de... alguém que perdeu o pai, né? Alguém que perdeu, algum ente querido, ou não necessariamente seja a dor do luto, né? Mas não ter conhecido essa paternidade. Como eu posso fazer da minha dor um remédio para aqueles que ainda estão feridos? Exato. Como eu posso fazer da minha dor esse lugar? Entende? E aí eu retomei até com o canal do YouTube. Eu retomei com os vídeos, comecei a falando. Gravei um vídeo chamado Minha Conversão, que eu conto melhor um pouco sobre essa questão da noite que eu perdi meu pai e tudo mais. E eu falei, Jesus, vamos fazer isso então. O que eu tenho em mãos? O que eu tenho em mãos para levar o seu amor e tudo mais? Vou fazer disso então uma forma de evangelizar aqueles que precisam, né, ser alcançados por essa mensagem. Aí que eu descobri, eu nem sabia o que era publicidade e propaganda, nem sabia. Eu só ouvia falar marketing. Marketing é isso, publicidade e propaganda é isso. E eu não entendi a diferença um do outro, né? Por favor, não me pergunte. Eu ia perguntar, mas já que ele falou que provavelmente eu não vou saber explicar tão tintim por tintim, mas... Quem sabe vai aí nos comentários respondendo pra gente qual que é a diferença de publicidade, propaganda e marketing. Eu vou falar que eu sei, mas... Pra mim é tudo a mesma coisa. Eu não sei explicar, gente, pelo amor de Deus. Enfim, não entremos em tão detalhes assim, mas vamos lá. E aí eu comecei a descobrir, comecei a entender o que é, sabe? Aí eu entrei pra faculdade, eu falei, cara, então eu vou fazer isso.
vou fazer isso da parte da criação, da parte criativa, né? E eu ouvia muito isso, foi o que eu falei. A gente sabe que você se... né, orgulhoso demais, de assim, eu sei fazer, eu sei que não sei o que lá e tal. É um pecado, né? Você tá nesse lugar de... soberba, obrigado, essa é a palavra. Ser soberbo demais, né? Só que a gente esquece que ser modesto demais também tá nesse lugar. Entende? De, eu não sei, eu não sou, eu não sou capaz de fazer isso, entende? Mas, cara, o seu pai criou o universo dele, você é filho dele, entende? Você é filho de um Deus criativo, pelo amor de Deus. Você entendeu? Ele disponibilizou pra gente a criatividade. Nosso Deus é um Deus criativo. Se você aí em casa nunca ouviu isso, entenda. Deus é um Deus criativo, é um pai criativo. Então, eu comecei a entender essa parada na publicidade. Aí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer então. Sem falar que tudo a gente pode aprender. Né? Exatamente. Eu não sei se eu consigo aprender a cantar, né? Enfim, cantar é um dom, eu consigo aprender. Mas tudo nessa vida você aprende um pouco, publicidade. Sim. Você não nasce sabendo tudo, né? Então você vai aprendendo. Então é como você falou, eu acho que você tem que estar muito ali, eu não diria no meio termo, mas eu acho que você nem pode ser arrogante demais e não querer ser humilde demais. Pra falar assim, não sei, meio que se fazer de coitadinho, sabe? Acho que você tem que estar ali, tipo, não, eu tenho capacidade porque Deus vai me capacitar. Se você acha que não sabe, pede pra Deus te ajudar, que o Senhor te dá força, cara, te ensina. Deus né? Esteja disposto. Muito bom. Eu acho que você tá disposto é o primeiro passo, né? O resto, muito Deus vai... Muito bom. É o eis-me aqui, né? É o eis-me aqui. Sim. Você acredita que a publicidade pode ser uma ferramenta para comunicar o evangelho? Com certeza. Isso através de redes sociais, enfim. Inclusive, ele já entrou na faculdade pensando nisso. Foi. Então. Basicamente isso. As redes sociais e as mídias sociais, elas têm aumentado muito, né? Dessa questão. Parece que é uma demanda sem fim. Sempre tem alguma coisa hypando, ou é uma trend que você tem que estar por dentro, tem que estar fazendo, tem que estar comunicando, tem que estar aqui por dentro do... né? Pra não perder. Só que é um desafio muito grande quando a gente acaba não enxergando o peso que isso tem, sabe? É transformar aquilo que precisa ser comunicado em algo que acaba se tornando tão banal, sabe? Acaba ficando superficial a mensagem que precisa ser levada. Então, às vezes, a gente foca tanto nos números, né? E no hype, quantas vezes eu tento lidar com isso assim, até hoje. Questão de números. Isso chega a enlouquecer, sabe? Você olhar para aquele e entrar num lugar de comparação, sabe? Caraca, mas olha, aquele vídeo de uma pessoa fazendo uma dancinha no TikTok, já tá quanto? Entendeu? Milhões, bilhões de pessoas. E aí você vai, cara, então deixa eu falar sobre uma coisa que, sabe, que é verdade e tal. 7 pessoas, tem 6, 5, 20, 100. Só que eu comecei a entender, cara, aquela uma única pessoa é que precisa. E através da sua vida ela pode aceitar Cristo. Exato. E a gente não olha pra isso, né? Sim. A gente vive hoje muito número, muito estatístico, né? E não entende que através daquele 2 existe uma alma que tá ouvindo aquilo. Sim, e precisa ouvir. Uma alma, 2 que você impacta, ela pode impactar mais 2, exatamente, mais 3 e vai indo. É verdade. E sabe o que é mais doido? É uma parada que você nunca vai saber. Às vezes até sabe, porque não é sobre né? você, então você não tem que saber. Às vezes até sabe, né? Eu tenho um amigo que ele começou a postar vídeos nas redes sociais e ele recebia mensagens de pessoas totalmente depressivas, ansiosas e falando assim, nossa, através desse seu vídeo, sabe? Deus falou de uma forma comigo, eu tava pra tirar minha própria vida e através desse vídeo eu senti o Senhor falando comigo. Então, sim. Quando a gente usa as nossas redes sociais com esse objetivo, né? Com esse propósito de falar de Cristo para as almas, isso ajuda as pessoas. Então, eu creio que muitas pessoas que estão aí nos acompanhando já passou por esse momento e até mesmo através de um vídeo, o Senhor falou com ela. O Senhor, inclusive, já falou até comigo através de vídeos na internet. Então, Deus, como você mesmo disse, Deus é criativo e Ele usa todas as ferramentas que estão disponíveis para falar com seus filhos. E outra coisa, os filhos das trevas não têm vergonha de postar as dancinhas, as atrocidades, os pecados. Por que a gente vai ter vergonha de falar de Jesus nas nossas redes sociais? Como você é um bom compositor, a gente quer fazer uma dinâmica com você. Traz o violão. Dá pro nosso convidado. Achou? Valeu. Já coloca aí, se prepara. Meu Deus. Bom, mas hoje você vai ter a oportunidade, Pedro Magalhães, de fazer uma musiquinha pra nós. Tamires, explica pro nosso convidado as regras. O nome da dinâmica é o Jingle Perfeito.
tá com esse violão aí, vai aparecer palavras aleatórias no telão e você vai ter que compor uma música com essas palavras que forem aparecendo. Pode ir no seu tempo, fica tranquilo. Tá. Sem pressão. Sem pressão nenhuma. E é um jingle cristão, né? Vale ressaltar que é um jingle cristão, gente. Vigia. Então, produção, coloca na tela, Pedro. Deixa Deus te usar. Amém, vamos lá. Senhor, inspiração. Tá, a primeira palavra é água. Olha ele pensando. Agora eu quero ver a criatividade. Receba inteligência. Opa. Chegou. Eita. Se você está com sede e não sabe o que fazer, venha pra Jesus, Ele vai te satisfazer. Água da vida, pra saciar a sua sede espiritual. Continua. Pode continuar. Jingle é rápido. É só por 10 segundos. Não, eu sei que é rápido, mas é que eu tô gostando da sua... Vamos pra próxima palavra. A inspiração vai. só veio até aqui desse. Não, gente, vamos deixar. Então vai ser vários jingles. Fogo! Tá. Fogo. Mas Essa a aí oração... tá fácil, poxa. Posso seguir o mesmo ritmo? Pode. Fechou. Facilita até. Se a frieza espiritual chegou, há um fogo que não se apagou. Fogo do céu. Aqueles que oram entendem. Oh, glória. Você tá vendo que ele faz o jingle e ainda dá o nome do jingle. Próxima música. Próxima É o slogan. palavra, É o slogan. Pão Tá, da vida. tá. Pão. A palavra é pão. No céu tem pão? Vai comentando aí. Eu tô brincando. Não é da padaria, mas alimenta verdadeiramente. O pão do céu vai alimentar e te deixar contente. Meu Deus. Pão do céu, Gente. nutriente da glória. Oh, glória. Próxima palavra, produção. Deus é amor. Agora você vai ter que representar. Ah lá, Tem que ser original, não pode copiar, Olha tá? lá. Não é marca de camiseta, nem status no celular. Deus é amor, vai te transformar. Deus é amor, vai te transformar verdadeiramente. Nossa, muito bom, muito bom. Eu acho que a produção devia ter separado mais palavras, viu? Pode pegar aqui o violão. Dá o violão pra ele, Pedro. Foi rapidinho. Foi fácil, Pedro. Valeu. Você não sofreu? Sofreu? Saiu uma fumacinha da cabeça? Um pouquinho, mas foi. O pai dele é um deus criativo, filha. Não tinha como. E aqui no Decretos a gente gosta disso. Assim, a gente costuma dizer que a gente não coloca as pessoas no laço. Mas se elas pisam, a gente aproveita. Mas aí, além de cantar e de compor músicas, a gente ficou sabendo e a gente viu que você também cuida das crianças no Regenere Kids. Sim. Mas eu te perguntando, qual é a diferença do Regenere Kids pro Pequeno Galileu? Polêmica? A Pamela já lança assim, gente, que é isso? Não é polêmica. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando também tem essa dúvida. Porque algumas pessoas perguntam, mas tem o Pequeno Galileu na igreja. Por que então que tem o Regenere Kids? Cara, a única diferença é que o Regenere Kids acontece aos sábados, no culto do Regenere. O Pequeno Galileu, os dias que não é o culto do Regenere. Todos os dias tem Pequeno Galileu. Todos os dias tem Pequeno Galileu. Entende? E eu acho que essa questão do Regenere Kids em si tá trazendo, né, um pouco dessa cultura que o Regenere trouxe, né, pra nossa igreja em si e tal. Essa questão da adoração e tudo mais. Inclusive, no próprio Regenere Kids, eu sou líder da questão do Music Kids, entende? Eu ajudo a auxiliar na questão do Music Kids. Você não é o tio do Regenere Kids. Tudo bem ser reconhecido como tio também. Às vezes eles vêm, né? Tio. Às vezes não lembra o nome, entendeu? Então, sou considerado Mas um pra tio. mim você era o tio que coloca os brinquedos na mão, sabe? Os negócios na cabeça, os aventais. Ele ministra o louvor no Regenere A Kids. gente ministra louvor, né? Então Nossa brincadeira é mais ali na imaginação através do louvor mesmo. Mas como é que a gente, desculpa a curiosidade, mas como é que é o louvor, assim? É louvor de criança? É uma criança worship? Como é que é o negócio? Faz gestos. Então, no começo, a gente tinha muito dessa questão de tentar entender o que é você ministrar e ensinar adoração para uma criança.
E de verdade, eu acho que a gente subestima muito as crianças. A gente coloca muito eles num lugar de ser infantil mesmo, sabe? Sim. A gente esquece que um dia a gente foi criança. E muitas crianças, cara, já entendem essa questão do que é adoração. E eu acho que o ministério infantil dentro de uma igreja, ele nada mais é do que a preparação de um exército para entrar numa batalha, para entrar numa guerra. E querendo ou não, eles já enfrentam batalhas, né? A gente sabe que o inimigo luta muito com os pequenos, com as crianças. Então, assim, o meu chamado, na real, ele sempre foi pra adolescente em si. Mas aí, do nada, sabe quando cai um bebê no seu colo? Você tem que cuidar, você tem que fazer alguma coisa? Você não pede por aquilo, mas cai, você tem que fazer. Foi basicamente o que aconteceu no Kids. Então, ali, eu fui entendendo que uma criança, cara, ela é uma flecha de Deus. Sabe? É uma flecha de Deus pra alcançar uma geração, entende? É o futuro da nossa igreja, é o futuro da geração. Então, não faz sentido pra mim querer chegar pra eles e preparar eles pra uma batalha que vai chegar cantando sobre formiguinha, sabe? Cantando sobre, formiguinha, entendeu? Pedro, Tiago, João no barquinho. Então, não que seja errado, entende? Mas o que eu quero dizer assim, cara, eu preciso cantar sobre o amor de Jesus pra ele já entender desde pequeno. Poxa, eu tenho um pai. Entende? Já pensou que incrível seria se eu, assim, lá pros meus 12 anos, quando eu comecei, eu já entendesse o que é adoração, o que é eu adorar pra um pai, entende? Quem é o meu pai? Quem é Deus Pai? Entende? Uma coisa que é muito doida é que a gente vê muitas crianças ali, uma experiência rápida, que não sabe o que é adoração. Em questão de não sabe, chegou um momento a gente começou a louvar ali com eles, né? E a gente canta com eles louvores que a gente canta no culto mesmo. Obviamente que a gente não vai cantar um Na Mirra Ardente, né? Eu me rasgo por inteiro, uma parada. Coitada das crianças, o que tá acontecendo? Você entendeu? Porque até hoje, o que é Mirra Ardente? Né? Às vezes... nem a gente entende direito o que é mirra ardente. Comenta aí, gente, o que é mirra ardente? Aí uma criança vai saber o que é mirra ardente? Não vai. Então a gente precisa cantar canções que a gente canta no culto, mas que ao mesmo tempo, né, eles entendem, eles compreendem, sabe? Senhor, te amo, Jesus, te amo, sabe? Exemplo de uma música que você canta com eles. Uma das primeiras músicas, Meu Lugar é Aqui. É uma canção que a gente canta nos cultos CGNL. Meu lugar é aqui, aos teus pés, tudo que tenho é teu, sabe? São canções que a gente é facilitador. Eu gosto dessa palavra, de ser um facilitador da adoração para uma criança. Então eu gosto do termo tio, a gente é o tio ali, entende? É um professor para eles que está ensinando o que é adoração. Entende? Por que eu fecho meus olhos e coloco a mão no meu coração? Entende? Por que eu ergo as minhas mãos aos céus? Cara, até hoje a gente vê jovem que não sabe. Entende? Não sabe por que coloca a mão no coração, não sabe por que fecha. É porque esteticamente é bonito, eu vou aparecer na foto. Eu vou ficar bonito na foto. Né? A mídia tá passando. Ô, glória, aí é bonito, entendeu? Então, yes, Jesus, e não sabe por que tá fazendo aquilo. Mas foi o que vocês comentaram mesmo, sabe? A questão de ter liberdade, sabe? Ter liberdade na presença do nosso Pai. Então, desde pequeno, você entendendo isso, cara, imagina essa criança quando tiver, sabe, a nossa idade. Já ter começado lá desde pequeno. É muita, sabe, muita chama ali. Gente, a produção me avisou aqui que o Claudinho tá querendo fazer uma pergunta. Claudinho, pode falar, homem. Você consegue já ver alguns frutos já de criança e vai para adolescente e também já começa a ingressar no grupo? Sim, não com tanta frequência ainda, porque eu acho que ainda tem muitas crianças pequenas, mas tem um exemplo ou outro de adolescentes pré-adolescentes, né, que estavam indo pra lá e teve essa transição, assim, de poder mudar, né, que ministrava no Kids com a gente. Então, tecnicamente, já começou a sentir que não tava mais comunicando, sabe? Pô, não quero estar com criancinha, né, tô começando a ficar grande, já quero estar ali com os jovens, no coral, lá no culto, lá em cima. E aí a gente começou a trazer essas pessoas mais pra perto. Então, assim, então beleza, então no próximo Kids você vai fazer a oração inicial, sabe? E aí já começar a estimular ali... Isso, responsabilidades, muito bom. E aí a gente começou a entregar essas responsabilidades. E aí a pessoa começou a ministrar, começou a cantar. E aí a gente começou a fazer oração e fazer com que esse pré-adolescente, ele reconhecesse a responsabilidade que ele já estava começando a ter, né? Que é esse caso de mudar do Kids pro pré-adolescente já para ingressar no coral. Aí eu lembro que teve um em específico que a gente chegou, a gente entregou essa palavra e falou: a partir de hoje as coisas estão mudando. E você tá sentindo que isso tá acontecendo, né? Essa responsabilidade chegou. Aí a gente fez uma roda ao redor dele e começou a orar por ele. Entregar essa responsabilidade, sabe? Deus tá aqui, seu filho, entende? Ele já tá, né, transicionando desse lugar para esse lugar. Então nós oramos que nessa hora o Diego, pai, comece a ser, sabe, cheio da sua presença, comece a carregar essa responsabilidade de mais fome e sede. E aí já transiciona. Aí hoje já tá, né, no coral,
no Unforgettable Praise já tá participando bem ativamente. E eu só espero crescer cada vez mais, né? A gente viver mais isso. E o pessoal que sempre acompanha o Regenere nas redes sociais, que tenham vontade de participar, mas gostaria de estar cantando, né? Um exemplo. Outros adorando. Eu queria que você explicasse como é que funcionasse mais ou menos um núcleo para que cada um pudesse se aproximar no Regenere. Um responsável vai entrar em contato com você, né? Na verdade, se não me engano, tem até no link um formulário que você preenche. E aí, um responsável chama você, vocês marcam um encontro, né? Uma reunião, em que a gente vai querer saber qual o seu intuito por querer entrar. Sabe, por que você vai querer entrar? Acho que você entende o quão bom é você questionar isso desde o começo. Por que eu tô indo fazer o que eu tô fazendo, sabe? Por que eu tô querendo entrar? Então, por que eu tô querendo voluntariar no Kids? Sabe? Só pelo hype? Entendeu? Por que eu tô querendo tá no music? Entende? Será que é porque tem casos de pessoas... porque eu vou aparecer cantando na live. Exatamente. Porque eu quero ser artista e quero, né, fazer meu nome e ser mais conhecido e tal. Tem pessoas que, às vezes, têm essas motivações. Então, é sempre importante você entender o porquê você quer, da sua motivação e tudo mais. E aí, começa pelas nossas integrações. Aí, com base naquilo, você vai entendendo as missões, os valores, né, do Regenere em si, do porquê você tá ingressando. E aí, conforme isso, você vai sendo direcionado, né? Para um discipulador, você passa para um discipulado. E aí, você é direcionado para frente que o Espírito está te direcionando naquela temporada, né? Como você lida com os desafios? Equilibrar vida pessoal, vida ministerial e vida artística. Eu não lido. Eu não lido, eu sobrevivo. Eu prometo que 3 dicas, vai. Tem um bom terapeuta, um bom advogado. Um bom advogado. E os devocionais em dia. Quarto, é o que você precisa. Bom, eu acho que eu não tô com nenhum deles em dia, mas tudo bem. O réu primário não, irmã? Não, o réu primário sim, gente. Pelo amor de Deus, nunca foi presa. Misericórdia. Que isso? Bom, Pedro, agora nós vamos a um quadro do nosso programa onde você terá a oportunidade de deixar uma mensagem pra galera. Então, nós vamos ao quadro no Solta o Verbo. Então, bora lá, Pedro. Neste momento, você vai deixar uma mensagem pra galera. Pode ser o que você quiser, fique à vontade. É só olhar pra esta câmera e soltar o verbo. Bom, eu gostaria que você, aí que nos acompanhou hoje, soubesse que você não tá sozinho. E se você tiver alguma criatividade dentro de você, se você for artista, entenda que não é errado você se denominar artista. Artista não é sinônimo de egocentrismo, sabe? De orgulho, de falar, eu sou artista, eu posso, eu sou... Mas você é filho de um pai criativo, de um pai artista. Ele criou você, ele criou o mundo. Então, não fique estagnado, não fique paralisado. Eu quero que você saiba que há um lugar nessa mesa pra você. Então, se assente a essa mesa. Desfrute daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Comunique o evangelho de Jesus pelos 4 cantos da terra. Eu costumo falar que o mundo tem voz onde a igreja se calou. Então a igreja ela precisa comunicar, seja no entretenimento, seja nas artes. Ocupe esse lugar em Cristo Jesus. Encontre Jesus no seu secreto, tenha relacionamento com Ele e faça o nome dele conhecido. A nossa juventude, a nossa geração está passando por vícios, por problemas imensos em dopamina. Então a gente tem no próprio Kids, que eu comentei, crianças, adolescentes, muitas pessoas que passam por diversos problemas. Até em questão do vício da dopamina, em questão de redes sociais, de estar viciada no Reels, passando o tempo inteiro buscando uma satisfação pro seu coração. Viciado em drogas, viciado em pornografia. Então você tem essa responsabilidade nas suas mãos de comunicar o evangelho. Então comunique o amor de Jesus pelos 4 cantos da terra. Você faz parte desse exército, essa responsabilidade é sua também. Então vamos junto, você não tá sozinho. Deus abençoe. Seja criativo e já compartilhe o link deste programa com seus amigos aí, não esquece. Não esquece de compartilhar essa mensagem que foi o programa de hoje, viu? Você vigia, compartilhe com mais alguém. Não é pra ficar retendo a graça de Deus que você recebe não, viu? Compartilha. Deixa Deus te usar. Mas o programa de hoje foi muito bom. Que bate-papo incrível. Olha... Nós queremos te agradecer, Pedro, pela sua vinda aqui no The Crentes. Realmente foi muito edificante. Vamos precisar de parte 2 com gente, com o Pedro. Pode comentar aí, gente. Quero a parte 2 com o Pedro. Vai comentando. Até porque tem muita coisa que a gente ainda precisa conhecer sobre o Pedro. A gente precisa extrair mais. Pedro, muito obrigada. Deus abençoe pela sua presença. Pessoal. Foi uma honra te receber aqui. Foi riquíssimo poder compartilhar com você do seu testemunho de vida. Muito obrigada. E, gente, continua por aí, porque no próximo bloco tem mais. Vamos saber para onde Jonas foi. Que igreja que ele foi? Saberemos nos próximos blocos. Fica por aí
e vai, banda!